aí no primeiro elo, hoje, nosso propósito anual, e aparecer aos pés da cruz. Quantos creem realmente que seus parentes irão converter? Quantos estão convertendo ao Senhor de verdade? E se você está convertendo, o seu povo vai converter, amém? Você acredita nisso, irmão? Você não acredita que sua família está ferrada. Desculpa dizer isso, né? Mas se você acredita que o seu povo está salvo, amém? Cadê o povo de Deus aqui? Deus aí, em nome de Jesus, aleluia! Pensa firme, irmãos, pensa firme. Eu não aceito o diabo no meio do meu povo. Já decretei isso faz tempo, por isso que Jesus está entrando lá. Cada semana que passa, eu ouço uma novidade, que Deus está salvando meus primos, que estão solteiros, está casando com gente de crente, para ter que converter, porque tem que batizar para poder casar com a moça, não é? Aí tem que converter, assim. Os mais velhos não percebendo esse negócio da Maria não está dando certo. Eu acho que vou colocar essa na igreja cristã, já temos uma adventista, para quem zombava da igreja, né? Hoje é o primeiro diabo. Deus trabalhando. Fala assim comigo, eu creio, eu tenho essa fé que Deus vai trabalhar no meio do meu povo. Glória a Deus. Amém? Quem acredita de verdade? Você tem que crer. Se você não crê, nem você nem eles. Diga a pessoa de você, se você não crê, nem você nem eles. Você sabe que você converteu para salvar alguém. Primeira coisa que você tem que pôr na sua mente, você não se converteu para ser um sozinho. A vida humana ela é multiplicativa. E quando alguém converte, é para converter alguém. Você não pode chegar no céu sem ninguém. Não, Jesus, eu fui mãe, ganhei meus filhos. Não, você gerou. Né? Você tem que ganhar ele agora para o céu. Porque tem mãe que está perdendo no inferno. Né? Nosso texto é Mateus 16, 24, que vai dizer o seguinte. Você pode acompanhar se você quiser, ou você pode marcar na sua Bíblia, um texto muito conhecido do discipulado, né? Que fala sobre a cruz, né? Mas a cruz implica várias situações. Eu vou falar algumas coisas. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque disse Jesus, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder a mas quem perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, vai encontrá-la. Pois aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará ao homem em recompensa a sua alma, porque o Filho do Homem irá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Diga: estou trabalhando. Diga: estou trabalhando. Diga assim comigo: que trabalho bom. Diga a pessoa para você: olha, Deus ouviu isso, hein? E segundo as suas obras, fala para ele: segundo as suas obras, Deus vai te recompensar. Feche seus olhos. Pai Celestial, boa noite. É bom estar aqui, Jesus. É bom esse ambiente. É bom, Senhor amado, essa oportunidade, esse dia, presente que o Senhor está nos dando. E nele, a graça de ser favorecido pela Tua Palavra, pelo Evangelho, pelas pessoas, pela Igreja, por todos os Teus feitos, pois toda a glória do Senhor está sobre a terra. Cada lugar que olhamos, observamos que a presença do Senhor está aqui. Quanto aos ambientes que estão nos lugares que o Senhor criou, tem a ver com aquilo que o homem carrega, com aquilo que o homem crê, com aquilo que o homem decidiu para a sua vida e para o seu ambiente. Mas a terra continua sendo sua, Senhor. O universo continua sendo seu. E para aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor, essas pessoas continuam sendo suas. E esta noite seja uma noite onde cada um possa ser marcado pela glória de sua palavra, pela grandeza de seu poder que exala sobre as Escrituras,
que ela, nesta noite, ao encontrar aquele que a recebe, Senhor, mostra que o Senhor é Deus. Não apenas sobre essa pessoa, mas enquanto ela estiver aqui no ambiente desse culto, Pai, queria mover sobre os seus, queria mover sobre os seus familiares, queria mover sobre sua parentela, queria mover sobre seus amigos. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos também para que os céus deste lugar, as ruas, sejam agora tomados pela sua presença e os teus anjos, Pai. Nós amarramos agora toda a força do inferno, Senhor. E aqueles que estão sem rumo, Senhor, muitos às vezes em bares, outros perambulando para cima e para baixo. Jesus, que nessa noite eles vão ter um encontro com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai Santo, nos 4 cantos dessa cidade, que a sua presença venha mover, que a sua presença possa operar, Senhor, em nome de Jesus. Que aquele que está afastado, que aquele que nunca entrou, Senhor, que hoje tem entrado na comunidade cristã e se converterá, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, em nome de Jesus. Pois se é da igreja que sai a palavra de destino, Pai, então nós liberamos essa palavra de destino nessa noite. Para milhares de pessoas, meu Pai, não só neste bairro, mas em toda a nossa cidade. Em nome de Jesus, Pai. Por mais fala conosco, nós oramos. Em nome de Jesus, vamos aplaudir nosso Pai. Aleluia. Se acomode, Senhor. Se acomode, por favor. Aleluia. Muito bem. A mensagem da cruz, ou a mensagem do Calvário, como assim você achar interessante entender, ela é o centro da Bíblia. Ele é a base para se construir uma vida cristã. Jesus, ele foi o ponto inicial de Deus para criar uma oportunidade, uma abertura de porta, trazer a redenção. Mas o Evangelho, ele não é apenas só no Jesus que passou pelo Calvário, mas o Evangelho se trata do Jesus que passou pelo Calvário e que a sua redenção foi alcançada por aqueles que também passaram e estão sobre o processo do Calvário. O Calvário não é apenas um dia em que passamos por ele, mas o Calvário é um lugar que todos os dias temos que estar passando por ele. Sempre que alguma coisa surge, nós então passamos novamente por ele para deixar aquele script de dívida ali, para não lembrar Deus. A ideia não é lembrar Deus, mas a ideia é lembrar o diabo de que recebemos um título de Deus, de redenção, e que aquele mal, aquela circunstância, Jesus já havia gravado. Então, você, ao colocar ali, você está novamente trazendo em cena que você recebeu o que Cristo fez por você. E aquilo que você recebeu é aquilo que você ensina. E aquilo que você ensina é que Cristo levou sobre si todas as nossas dores. E que quando elas vierem, elas devem continuar sendo crucificadas ou cravadas na cruz. A jornada da cruz, ela então implica que a cruz seja algo que esteja presente na nossa vida. Um cristão sem a cruz é um cristão vazio. Um cristão sem a cruz, ele é qualquer pessoa. Ele é qualquer um. Você não faz diferença de um cidadão comum. Mas um cristão na cruz é um cristão que carrega princípios e valores do céu. É um cristão que vai viver sob o entendimento de Cristo. A cabeça de Cristo, a mente de Cristo, vai passear pela sua história de vida, pelo seu estilo de vida. Eu fico muito triste quando as pessoas falam da cruz apenas como um instrumento. E porque a obra do Calvário não é
sobre a nossa compreensão é o fato de que todos nós fomos redimidos pelo acesso de Jesus à cruz. Mas o que implica nós sobre a cruz é que não é apenas Jesus passar pela cruz, mas que também cada um de nós devemos passar pelo processo da cruz. Diga assim comigo: a cruz implica alguns princípios na jornada. Diga: eu não posso sair dela. Eu lembrei de uma irmã na época, o marido dela, ela era dessa altura, o marido dela era desse tamanhozinho, chamava Tiãozinho. E ela converteu. E a mensagem que ela converteu foi a mensagem da cruz. Então eu não viu que Jesus também levou o vício da cachaça na cruz. O Tiãozinho bebia demais. Então toda vez ela tinha que buscar o Tiãozinho nas costas, também nas costas, literalmente, né? Só que no dia que ela ouviu essa mensagem, ela tomou isso para si, e ela, não sei o que aconteceu, acho que o Tiãozinho deu ela uma resposta dele. E ela lembrou da palavra da cruz. E ela lembrou da palavra de Colossenses, né? Que Jesus expôs o inimigo publicamente, né? Aliás, nós ouvimos aqui ontem, né? Só que eu acho que muitas pessoas não entenderam isso. E aí, detalhe, quando ela recebeu essa resposta, ela disse: Tiãozinho, olha, eu recebi uma palavra, eu descobri que Jesus levou na cruz todo o vício, inclusive da cachaça, né? E que esmagou o demônio. Então, a partir de hoje, nunca mais você vai beber. E cortou o Tiãozinho no corpo. E aí você pergunta: e o Tiãozinho converteu? E ele aceitou Jesus todo dia. Ele disse: não, minha mulher está diferente. E aí o pastor disse: não, ela aceitou Jesus. Ela descobriu que Jesus não é apenas alguém que é considerado um Deus sem acesso, mas um Deus em que todos podem ter acesso. E acabou que esse casal converteu. E eu vou dizer para vocês uma coisa: quando alguém toma a cruz, tudo muda, tudo está. A mulher doente foi curada, o homem era viciado em cachaça, foi livre, sabe? Deus está à procura de pessoas que realmente comecem a sua vida pela cruz, porque sem a cruz é impossível de você ver o processo de Deus acontecer na sua vida. Amém? Quem está entendendo? Então a cruz vai implicar muitas coisas. Vamos pedir várias coisas na jornada. Uma delas, a jornada para a cruz. Temos que entender que o tempo todo iremos andar na contramão do mundo. Porque o mundo, ele é aquela situação que ele é laico, né? Vamos dizer assim, né? Vou usar essa palavra aqui, talvez não seja totalmente ela, vamos usar ela, né? Então, em que o mundo, as coisas do mundo é ruim, mas o evangelho também não é ruim, mas que não se decide nem para um nem para o outro. Mas Paulo vai dizer que nós devemos renovar a nossa mente, porque os costumes do mundo, eles contaminam os costumes ou as virtudes que a cruz traz e cria dentro de nós. Se na cruz você ao tomá-la, você aprende que já não deve mais falar palavrão, no mundo isso é normal, né? Se na cruz você entende que você não deve ficar namorando 1, 2, 3, 4, 5, 10 na vida, que você deve firmar seu pensamento em Deus para casar com a pessoa certa, no mundo vai dizer que isso é normal, né? Se na cruz você aprende, recebe de Deus, que agora você tem que amar o seu próximo, no mundo não é normal odiar. Então o primeiro passo que a cruz implica na nossa vida é entender que em muitas situações nós estaremos andando na contramão do mundo. Porque os valores que permeiam o mundo minam os valores da igreja. E nós cristãos precisamos reagir em relação a isso, para influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Diga comigo assim: eu existo para influenciar o mundo e não para ser influenciado por ele. Eu fico triste, irmãos, quando eu vejo algumas comunidades cristãs que os nossos irmãos não fazem diferença dos irmãos do mundo. Se olha a pessoa, está todo
irritado, todo tatuado, os pés na cabeça. Né? E a gente sabe que isso tem base bíblica. Né? Você olha algumas pessoas que carregam aquelas mesmas ideias do mundo, né? E tal. Paz Zé. Não sei se é Zé, você tem que ser Maria. Se for pastor, tem que ser chamar Maria. Né? É isso mesmo? Né? Não, né? Então você não é Zé. Né? Eu acho que foi o que eu vi um dia desses. Desculpa o que eu vou dizer aqui. Né? Passou um irmão ali e tal. Rapaz, viado. Eu falei, gente, sabia que o reino de Deus tinha esse tipo de animal. Para mim era o que fica assim comigo. Não é? Não, bicho, você sumiu. É bicho mesmo, né? Faz sentido. Às vezes eu vejo uns negócios, eu não sei se eu fico irritado, se eu fico perplexo, se eu fico assim. Vocês sabem o que falar. Vocês sabem o que pensar. Sério. Veja onde a gente está chegando, né? E a mulher, o homem, a moça, umas ideias mais estranhas, né? E tal. Qual é que é do negócio, irmãos? Será que alguém que passou na cruz tem, né, essas conversas? Isso é esquisito, né? O problema é que quando você fala algo, significa que o seu coração está cheio daquilo. Porque a boca sempre fala daquilo que o coração está cheio. Né? Quando você vê as pessoas vazias de Deus, porque Deus é como presente no coração delas. Então, não se pode falar de algo que não está no coração. Né? Quando você vê gente falando, dando glória a Deus, aleluia, o tempo todo dele, glória, né? Vendo irmão, né? Aleluia, que benção, assim. Você vê que o sujeito está viajando no Senhor. Né? Mas tem outros que são pai. Tem uns que já têm ouvido a dor. Jesus levou toda a dor na cruz, mas ele carrega ela com ele. Né? Difícil. Você já conversou com alguém carregador? Aí você tenta fazer mudar de assunto, ele vai, rodeia e volta na mesma dor de novo. Assim, na mesma tristeza. Nossa, mas eu estou tão ferido, mas assim, não, sou mais a vida e tal. Aí começa a ter uma alegria, nossa, eu lembrei de outro plano. Aí eu lembrei que eu estou sentindo uma pancada nas costas. Tem gente que é a dor, né? Lembrei da música do Rubi, né? A dor. Não é? Quando você responde pelo processo da cruz, você não fala da dor. Assim, você fala da alegria, da cura, não é? Eu era, mas eu já não sou, não é? É Paulo, Paulo deu testemunho deles com umas duas vezes só no máximo, né? Paulo não foi muito falado quem ele era. Mas ele fala, eu era perseguidor dos cristãos. E aí ele vai dizer que ele encontrou Jesus. Ele é o menor, ele vai dizer que é o menor dos apóstolos. Ele não viu Jesus pessoalmente, mas ele teve um encontro com Jesus, ele viu a cruz. E é onde ele vai dizer em Gálatas 2:20, já estou crucificado, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga para o seu lado, você olha, se você está crucificado realmente, para o seu irmão. Ninguém sabe, para o seu irmão. Mas agora, que vergonha. Comigo eu sou crente, né? Eu e meu irmão lá na empresa. E aí aconteceu um fato lá. Deu um problema lá, não sei se começou a incendiar e tudo. Aí a pessoa, mais caladinha da empresa, começou a dar uns glória a Deus, uns gritos de aleluia, pedir misericórdia. Aí o pessoal falou assim, ué, você é crente? Foi 5 anos. Eu descobri que eu era crente porque na empresa nada era comum. Então, nessa jornada, a identidade cristã de alguns irmãos estão sendo perdida e com isso prejuízos estão sendo gerados na obra do Senhor. Gente que já não sabe mais quem elas são, acredite. Tem muitas pessoas que estão nessa linha. Eles já não sabem mais quem são. Líderes que não sabem mais quem são. Perderam tanto foco do seu ministério, do seu propósito, do seu chamado, e viraram ao
auxiliar geral. Eu agora faço tudo, que não sei quem eu sou, né? Eu perdi a minha concentração. Na cruz nós descobrimos quem nós somos. Diga assim comigo: na cruz eu descobri a minha melhor versão e o meu verdadeiro nome. Deus não te chama por outro nome, Deus te chama pelo seu nome, porque o sangue de Jesus, ele derrubou a bizarrice que havia na sua vida, e a sua melhor versão apareceu, irmãos. Amém? Quem acredita nisso pode falar de Jesus? Então o caminho da cruz nos dá a entender que como cristãos fomos chamados então para abandonar os valores do mundo. E aqui eu quero lembrar de Jacó. Deus chega para Jacó e fala: Jacó, há muitos deuses no meio do seu povo. Tira esses deuses do meio do seu povo. Então Jacó, ele cria ali um altar, que parece um carvalho, né, que fala, né? Parece que já era um apontamento do Calvário. E o povo começa a colocar ali os deuses. Na jornada para a cruz, você vai precisar de se livrar de algumas coisas. Tem coisa na sua vida que você acha que é obra de macumbaria, mas não, é coisa que você está carregando, que atrai o diabo. Pensamentos que você carrega que atrai o diabo, você não dorme à noite. Ideias que você carrega que atrai o diabo, por isso que toda hora você está vendo vultos. Né? Às vezes, utensílios que você faz na sua casa, que tira a sua paz. E você acha assim: nossa, mas não sei o que está acontecendo. Sabe? Os deuses. Muitas das vezes as pessoas acham que é apenas uma questão de religiosidade. Não. Os deuses é tudo aquilo que você apega, que começa a tomar o lugar de Deus na sua vida. Pode ser uma mesma coisa. Você quer descobrir o mal? Faz algo essa semana. Eu te dou um desafio em nome de Jesus. Presta bem atenção no música. Vai para mim. Busque pegar no seu celular só para aquilo que você precisa e atender aquilo que realmente lhe interessa. Quem vai entrar nisso aí? Amém? Eu sei que está momento, nossa, saiu ali com disse algo. Aí você vai querer ver, mas ele não. Você não manda ele. Amém? Diga assim, pergunte assim para você mesmo: quem tem o domínio sobre mim? Diga assim comigo: porque eu tenho ou o Deus que me trouxe a existência? Não vou nem falar de outras coisas. Vou começar por aí. Você vai descobrir. Tem aqueles que realmente, mesmo desse celular, você já não acha eles mesmo, né? Esse preço aí vai ser tão difícil. Mas tem algumas pessoas que você não acha ele, vai ficar o dia inteiro no celular. Não é assim? Então você tem um desafio esse celular. Sai fora dos valores do mundo. Mas eu tenho que estudar, eu preciso ver. Não, você está estudando, você está crescendo. Se você está crescendo, glória a Deus. Se você está definhando, sai fora. Amém? Galera aí que faz um joguinho, né? Online, fique esperto, uma hora você vai ver Satanás do seu lado, vai jogar joguinho com você. Tá bom? Abre seus olhos. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós somos desafiados a ter uma transformação, uma renovação do nosso entendimento, para que assim experimentemos, diga assim comigo, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Paulo está falando de alinhamento de pensamento. Tem um sujeito que esqueci o nome dele aqui. Pois eu vou lembrar. Ele disse que nós somos a soma dos nossos pensamentos. Diga assim comigo: eu sou a soma dos meus pensamentos. Então, se você pensar assim, zerou tudo, aí tudo vai ficar zerado. Sua soma vai ser, você vai ser uma zebra. Se é coluna 1, 2, eu não sei. Quem lembra disso? Vai ser. Se a soma dos seus pensamentos diz: olha, isso não é para mim. Realmente, não é mesmo. Você está fora. Se a soma dos seus pensamentos não estão fazendo uma culpa para mim. Realmente. Todo dia vai ter uma na sua porta. Porque a soma dos seus pensamentos te dá esse resultado. Quando você tem um encontro com a cruz,
a sombra dos seus pensamentos é sobre quem Deus é. Amém? Diga assim comigo: Deus é bom, sua misericórdia para sempre. Diga: Deus é único. E a palavra único, diga assim comigo, quer dizer autoexistente. Quem criou Deus? Quem criou Deus? Quem trouxe a existência de Deus? E quem trouxe a sua existência? Somente é essa. Diga assim comigo, diga para a pessoa que você acha em Deus. Quem impedirá? Quem manda em Deus? Quem manda em Deus, irmãos? Diga: ninguém. Quem falou com Deus assim: olha, você não pode abrir o mar? Deus ouviu? Sim ou não? Não. Você não pode abrir o Jordão? Deus ouviu? Sim ou não? Não. Ele manda, desmanda, faz quando quer, quando não quer. Deus é Deus, pronto, acabou. Quando passamos pelo Calvário, a nossa mente não é a mente do mundo, não é a mente do sistema, não é a mente da doença, não é a mente da dor, é a mente de Deus, é a mente de Deus, ela ultrapassa limites, ela não tem fronteira, o mundo não segura ela, porque a mente de Deus é verdadeiramente soberana em todo o universo. Essa é a mensagem do Calvário. O diabo estava fazendo festa no inferno, e a pedrada toda lá, de repente Jesus chega e para a festa. Se somente não for essa, irmãos, você está fadado ao fracasso. Se somente não for essa, você vai ser apenas mais um nesse mundo, com a camiseta escrita: sou de Jesus. Mas não está escrito na sua camiseta, tem que estar escrito no seu coração. Amém? O sujeito que passa na cruz, ele não dá exaltação para a dor, para a tristeza, para a derrota, para o fracasso, para o cansaço, para a fadiga. Aleluia, não tem espaço na vida dele para isso. Quem passa pelo Calvário recebe a mente de Deus, recebe o poder de Deus, recebe a unção de Deus, recebe a graça de Deus, recebe o amor de Deus. Meu Deus do céu, aleluia. Seria tão bom se todos pensassem assim. Seria tão mais fácil. Nós teríamos gente que realmente ia fazer diferença. Nós iríamos ter gente que iria enxergar com os olhos de Deus. Nós iríamos ter gente que não iria desviar. Nós iríamos ter pessoas que iriam, mesmo que arrastando, iriam continuar na jornada, no caminho. Iríamos ter pessoas que não iam ficar rachando o ministério como tem nos dias de hoje. Iríamos ter pessoas que realmente iriam honrar o nome de Deus. Não teríamos gente que ainda tem dúvidas sobre Deus, que não consegue adorar a Deus, não consegue orar, não consegue dizimar, não consegue ofertar, não consegue servir. Sabe por quê? Deus ainda não está nas tábuas do seu coração. Você precisa passar pela cruz. E aí você pergunta: por que tem gente da minha família que não converte? Porque você ainda precisa converter mais. Você precisa se converter mais. Sabe o que é a conversão? É quando Deus começa a aparecer a partir de você. Diga a pessoa para você: converte mais. Que Deus começa a aparecer a partir de você. Não é sobre você que Deus age, é sobre Ele. Porque aonde o Espírito de Deus está, ali acontece liberdade, ali acontece coisas, ali acontece moveres. Deus faz, Deus usa, Deus livra, Deus liberta, Deus cura, aleluia. Deus traz provisão, providência, Deus cria situações que nós não podemos criar, irmãos. Mas Ele precisa encontrar gente que passou pelo Calvário. O diabo não podia dizer para Jesus: olha, você não tem autoridade para colocar o pé na minha cabeça. Sabe por quê? Porque ele não pode fazer isso? Porque Jesus passou pelo Calvário. E você deve perguntar: mas ele era Deus, então ninguém podia fazer isso. Não, mas ele passou pelo processo da humanidade. Aquilo que eu e você não podia suportar fazer, Jesus fez em nosso lugar. Essa chance que a gente tem aqui agora, irmãos, está muito mais fácil. Porque as dores maiores, o sacrifício. Veja que Jesus, ele, como humano,
Ele não se usurpou a ser como Deus. Vou significar isso aqui para você, mais ou menos. Então, ele não casou como você casou. Ele não teve desejo de ter filhos como você casa, tem desejo de ter filho. Você sonha com a faculdade, com o Evangelho, ele não buscou essa linha. Porque ele estava ali para ser o Cordeiro. A parte complexa de uma vida humana, Jesus enfrentou no seu lugar. O desejo de beber água, o desejo de comer, 40 dias com fome, 40 dias com sede. Quem aparece? Satanás. É sempre assim. Notem bem, todo o processo mais complexo Jesus passou por você antes de ir para o Calvário. Toda a fase mais complexa Jesus caminhou sobre ela. Ele preparou o caminho para cada um de nós. O que nós estamos aprendendo aqui hoje? Que se Deus, Ele não livrou Jesus do caminho da cruz, Ele não vai abrir mão para você. Se Ele não abrir mão do Calvário para Jesus, Ele não vai abrir mão do Calvário para você. Você também tem que passar por lá. Sua conversão tem que passar pela cruz. Seus sonhos têm que passar pela cruz. Seus desejos têm que passar pela cruz. Sabe? Sua família, seus parentes, está na sua mão. E aí tem gente que diz, não, porque estou preocupado, porque fulano não é da família, e ele é espírito, não sei o que, não sei o que. Você está preocupado com isso? Porque se você é um crente que Deus levantou para fazer a obra dele nessa terra, para profetizar, para lançar a palavra e morar lá nos Estados Unidos, não importa. Libera daqui uma palavra que os anjos chegam com ela até lá, o Espírito Santo faz a obra. Amém? Amém. Nós precisamos criar esse ambiente. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. O caminho então para a cruz quer que nós esvaziemos de nós mesmos. Mateus 5,3. E aqueles maravilhosos ensinamentos que foram ali ministrados por Jesus no Sermão do Monte, encontramos ali essa pérola que nos leva a profundas reflexões. Bem-aventurados, diga assim comigo, os pobres de espírito, porque eles verão, ou porque deles é o reino dos céus. Ou em outra acrescento vai dizer porque eles verão o reino de Deus. Então, qual é o ponto aqui? Se eu quero viver sobre o âmbito do Calvário, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo, para que Deus então me encha daquilo que é o seu propósito. Sabe, para eu me encher de Deus, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. E essa noite, Deus não te pede tanto, a não ser que você se esvazie de si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Jesus, ele não apenas tomou a cruz, como ele teve que ser sacrificado nela. Hoje você apenas precisa carregar. Então, mais simples, né? Quem são os pobres espíritos? São aqueles que conseguiram anular seus valores intelectuais, se esvaziaram de si mesmos para serem preenchidos pelos valores de Deus. Quais são os valores de Deus? Congregar. Tem gente que acha que Deus só pode ser celebrado só no domingo. Deus é Deus de todo dia você come, você bebe, todo dia você vai ao banheiro, sai do banheiro, todo dia você toma banho, todo dia você vai trabalhar, sim ou não? Deus também é de todo dia. Mas para algumas pessoas não, exceto quando elas adoecem. Me visita aqui, vai contar bem, não tenho tempo. Olha, quando eu estiver em casa, eu te ligo, né? Aí quando adoece, olha, me visita. O dia que você quiser, você pode vir aqui. Mas o dia que Jesus queria entrar na sua casa, você não podia. Não é assim? Mas quando adoece, todo dia é bom. É assim? E aí quando aparece ninguém, a igreja me abandonou. Não, a igreja abandonou, não. Deus está tratando com o seu orgulho. Deus está tratando com a sua soberba. Tratando com o seu espírito. Porque você não se esvaziou com contaminação. Então agora você vai ter que se esvaziar doente. E ter que ter um encontro com ele doente.
alguns nem vêm. Você vai nos hospitais, quando eu sair daqui, você ficaria, ela sabe o que eu falo. Eu vou estar pronto para Deus me usar, só se for na eternidade. A cruz de Jesus, ela anulou, né? Ela veio para anular todo o eu, nosso eu inteiro, para que o eu, o grande eu sou, reine em nós. Amém? Quando Moisés pergunta sobre o nome de Deus, e Deus diz que ele é o eu sou, a mensagem é clara: Moisés, em toda a sua jornada, lembre-se que no seu coração, o eu que deve prevalecer, ele sempre deve ser o meu eu. Porque se o meu eu prevalecer dentro de você, eu sou o que você precisa para o que você precisar. Se o seu eu prevalecer, o meu eu não vai ter como operar. Diga para o Senhor de você: se o eu de Deus está dentro de você, ele vai operar e ninguém vai impedir. Quem impediu Moisés de tirar o povo do Egito? Quem impediu? Ninguém. Quem impediu de cair as pragas lá que Deus enviou? Diga: ninguém. Como é que é o irmão lá do Só e Vovô? Esse meu, né? Cláudio, né? Monteiro, né? Ninguém. Acho muito legal isso, né? Então, Paulo também vai dizer sobre isso o seguinte, que é aquilo que eu disse há pouco, né? Que é a palavra de Gálatas 2:20. Já estou explicado, né? Com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo lá na fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gente, eu tenho que adiantar. Ai, meu Deus. Tem que deixar por aí. O caminho da cruz é a estrada, é a roda da vontade de Deus. Diga assim comigo: o caminho da cruz, ou a jornada para a cruz, é a roda da vontade de Deus para cada um de nós. O processo na vida cristã sempre passa pela cruz. Sempre passa. Cada fase que você vier a enfrentar ou a viver é a fase que Deus, aquela que você consegue superar porque você sai bem do Calvário. Aquela que você não conseguiu superar, você tem que voltar para o Calvário. Amém? É muito simples. É aquilo que é lembrado que Jesus disse: se possível for. Não é isso? Senhor, Pai, passa de mim esse cálice. Jesus não estava querendo desistir, embora ele pudesse fazer isso, não é? Mas ele estava dizendo para Deus: olha, eu não quero mais saber dessa situação. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, o único que pode dizer para mim que eu não preciso ir, ou que possa mudar o processo, é o Senhor, e não eu. Quando o eu de Deus está dentro de nós, é assim: eu sei o processo, eu sei o futuro, mas eu não posso mudar ele, a não ser que Deus queira mudar. Amém? E nessa noite, para a gente fechar essa mensagem por aqui, né? Nós temos que lembrar algo no nosso coração. Diga para o Senhor de você: você não tem opção. O Senhor não vai escutar e cortar a sua rota para a cruz, porque Ele não encurtou a rota da cruz para Jesus. Então Jesus teve que suar realmente gotas de sangue. Seu suor se tornou em sangue. O que é o suor se tornar em sangue? A Bíblia vai falar sobre momentos de aflição. O pessoal da medicina fala em momentos em que as pessoas estão em profunda aflição, onde os poros da pele começam a fluir sangue.
Essa fase é aquela fase onde você sabe qual o destino que você tem que percorrer. É a fase onde Deus ele está apenas te observando de longe, esperando sobre o que você vai realmente fazer. Continuar o propósito, desistir dele ou acampar no caminho. Essa é uma noite que Deus está nos chamando para tomar decisões importantes nessa jornada de nossos familiares aos pés da cruz. Vamos desistir? Vamos seguir o nosso propósito? Ou vamos acampar no caminho e vamos dar o tempo? Esse é o tempo que Deus está dizendo: olha, você vai passar pelo Calvário, você vai levar seu corpo com você, ou você vai desistir, ou você vai esperar uma resposta de Deus para Ele mudar o plano, porque está muito sofrido, muito complexo, muito difícil. Qual a sua decisão aqui hoje? O que você pretende para a sua vida dessa tempo para frente? Suas decisões ao passar pelo Calvário, que firmam o compromisso com Deus e com Jesus, vai fazer com que o céu tenha legalidade e autoridade para a sua vida. Amém. Amém. Existe uma porção, existe uma glória que está à procura de pessoas que nessa noite não querem encurtar o caminho, não querem desistir. Existe uma glória que está à procura de pessoas que querem manter a rota do destino que Deus criou para elas. Você está aqui hoje para ser direcionado a um lugar que você não conhece ainda, que Deus escreveu sobre você, assim como escreveu sobre Jesus, desde os antigos profetas, desde os mártires, até aquele ano em que ele foi crucificado, ano 33. Existe algo que Deus quer começar a criar, não só na sua vida de hoje, porque na sua vida é fato. É fato de que não tem como alguém passar pela cruz e não ser beneficiado e favorecido pelo céu. Amém. Quem acredita nisso? Diga para o próximo: você é um favor ser liberado aqui hoje. Aleluia. É fato de que Deus quer ampliar esse favor na sua vida, a fim de que eles cheguem na vida de outros. Foi assim com Abraão. E Deus chegou a uma conclusão assim tão nítida com Abraão, que ele diz: Abraão, você é um homem certo. Em ti glorificarei todas as famílias da terra. Por isso que Abraão é o nosso pai na fé. Ainda que Sara, no dado momento, risse dos anjos quando disse que ela iria ter um bebê, ela retorna à sua mente e cai em si, e um ano depois o bebê chega. Aleluia. O que quer dizer isso? Que quando alguém passa pelo crivo que Deus está criando, hoje no caso do Calvário, não tem como Deus esquecer de você, não tem como o céu esquecer de você. Uma glória irá te visitar, uma unção irá te encontrar nessa terra. E é o que o Senhor está planejando aqui hoje. Quando você serve, vamos colocar-nos em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Primeiro eu quero